Olá, eu sou a professora Daiane e hoje nós vamos ter uma conversa sobre o Dia do Índio, o dia 19 de abril, que é o dia que celebramos o Dia Nacional do Índio, e essa data foi proposta em 1940 em uma lideranças indígenas de diversos países do continente americano, no primeiro Congresso Indígena Interamericano. O Dia Nacional do Índio é um dia dedicado à reflexão sobre a importância dos povos indígenas para a formação do povo brasileiro e também para a nossa cultura e sociedade. E principalmente esse dia é dedicado ao debate sobre as políticas públicas de preservação dos povos indígenas e a preservação de suas culturas e terras. Isso porque, se a gente voltar na história do Brasil, nós vamos ver que os primeiros moradores dessas terras eram os indígenas, e as diferentes etnias que aqui viviam tinham uma relação bem harmoniosa com a natureza. Eles viviam da pesca, da caça, tinham sua própria cultura, religião e língua. Só que com a chegada dos portugueses, a população indígena foi drasticamente reduzida, pois os portugueses realizaram políticas muito violentas. Os povos indígenas foram escravizados, perderam suas terras, tiveram que abandonar sua própria cultura em prol da cultura dos portugueses. E a maioria dos indígenas que aqui viviam naquela época foi morta. Agora, eu passo a fala para o professor Laudiran, que vai aprofundar um pouquinho mais sobre esse assunto. Olá, eu sou o professor Laudiran, professor de Geografia. Eu vou falar sobre os indígenas. Os indígenas foram os primeiros habitantes do Brasil. A localização geográfica dos indígenas estava distribuída no território brasileiro nas proximidades das áreas litorâneas. Então, no início, logo quando os portugueses chegaram aqui no Brasil, eles encontraram os indígenas nas proximidades das áreas litorâneas, certo? E com o tempo, os indígenas também foram entrando no interior do Brasil. Os portugueses, quando chegaram em nossas terras, perceberam que tinha povos aqui, por pisadas, por pegadas, e logo encontraram eles. Então, a cultura indígena é uma cultura extremamente importante. Ela é muito diversificada, ela possui diversos ritos, e ela tem a sua religião própria, a sua maneira de ser e a sua forma de organização no espaço geográfico. Os indígenas, eles convivem em harmonia com a natureza, certo? Os portugueses logo verificaram que os indígenas convivem de maneira harmoniosa com a natureza. Eles são povos extremamente criteriosos e eles só exploram recursos exatamente para a sua sobrevivência. Os indígenas, eles vivem da caça, da pesca, é assim que eles convivem no espaço geográfico. Então, os indígenas, inicialmente no século XV, século XVI, eles estavam restritos aqui ao litoral, na proximidade das áreas litorâneas, próximo do Oceano Atlântico. E com o decorrer do tempo, eles foram adentrando o interior do Brasil, e aí foram desbravando o Brasil. No início, tinha mais de 1 milhão de povos indígenas. Hoje tem menos por conta do encontro entre os indígenas e os brancos, e desse encontro muitos indígenas foram dizimados. Concluindo, é um povo extremamente organizado no espaço geográfico, eles preservam a natureza, preservam o meio ambiente, e eles estão distribuídos em todo o território brasileiro. Hoje a gente conta com a distribuição em todas as regiões brasileiras, claro que em menor quantidade em relação a anos anteriores, certo? Então, um tema muito importante para o estudo. E, para completar mais conhecimentos, eu vou passar a palavra para o professor Danilo de Ciências, que ele vai passar mais informações extremamente importantes sobre os povos indígenas para vocês. E aí, galera? Aqui é o professor Danilo de Sacramento, sou professor de Ciências de vocês, e hoje nós vamos falar sobre a cultura indígena ligada à natureza, ok? Então, nós podemos falar inicialmente da sustentabilidade. Todas as construções indígenas são voltadas à adaptação ao ambiente primitivo no qual eles vivem, ok? E nós podemos também compreender a questão da agricultura, que, por exemplo, o plantio da mandioca, importante para a criação da tapioca e outros alimentos importantes ao nosso dia a dia, são de origem indígena. As técnicas agrícolas e não apenas a alimentação em si. Por exemplo, também todas as técnicas existentes e atuais usadas na Embrapa são de origem indígena. Eles tiveram uma questão de origem primitiva, porque todo o plantio do milho foi exatamente desenvolvido aqui nas Américas. E os índios
brasileiros, eles tiveram um papel muito importante nesse tipo de cultura. Não apenas isso, mas também, por exemplo, na caça e na pesca. Na questão da caça, quando eles iam caçar, os índios no ambiente eles faziam dois tipos de fogueira, um para comunicar-se com sua tribo e tribos amigas, que era a fogueira do tipo montanha, e a fogueira de trincheira é a fogueira que eles fazem um buraco no chão com as lenhas secas para evitar a fumaça sair. E essas fogueiras eles faziam quando estavam próximos às tribos inimigas, para que pelo menos no raio de 100 metros eles não pudessem ser vistos. Já na pesca, eles usavam as técnicas com lanças e arco e flechas para exatamente usar a técnica do senta e espera, que ele fica parado e esperando com que o peixe viesse para passar e jogar. É uma técnica ainda muito usada, não apenas na cultura, como também essa mesma técnica é usada em Olimpíadas para a pessoa acertar o alvo, e também alguns indígenas atuais usam para subsistência, como meio sustentável de preservação das espécies nativas. Então, agora vamos passar o vídeo para o professor André. Beleza, galerinha? Sou o professor André, professor de arte do Colégio Celso. Vou trazer para vocês agora algumas informações para a gente comemorar esse 19 de abril, o Dia do Indígena Brasileiro. Primeiro, comentando sobre a palavra indígena. Vocês sabem que essa palavra, quem denominou foi o português. Na verdade, os nossos indígenas são os nativos, o primeiro povo que aqui habitou. Algumas curiosidades. Vamos lá. Lá no século XV, nossos indígenas tinham uma população de aproximadamente 8 milhões de habitantes. Hoje, com base no último censo do IBGE, de 2010, essa população chega a aproximadamente 800 mil. Ou seja, mais de 90% dessa população foi dizimada ao longo do século XVI até agora, o século XXI. Na arte, vamos falar de arte indígena. O que a gente pode trazer como curiosidades sobre o povo indígena? Primeiro, no grafismo indígena a gente vai ter três grandes principais características. Primeiro vai ser a simetria. O que é que eu quero dizer com isso? Toda a arte indígena dividida, passada uma linha imaginária no meio, nós vamos ver duas partes iguais. Segunda, o paralelismo, né? A gente vai ver muito grafismo, um paralelo ao outro. E por fim, a repetição. A gente vai ver que as características das artes visuais vão ser muito repetidas. Outro detalhe, a pintura indígena corporal não vai ser igual a uma pintura indígena, por exemplo, num vaso de cerâmica. Por quê? Porque a pintura corporal ela vai ter outros significados para o indígena. Outra curiosidade que eu vou trazer para vocês no campo das indígenas são as artes plumárias. Assim como os cocares, os colares, as tornozeleiras são feitos a partir de penas e cada uma vai ter o seu significado para cada tribo. Outra curiosidade que eu quero trazer para vocês aqui é no campo da música. Para o indígena, diferente da nossa cultura, que a gente ouve música para fazer qualquer tipo de ação, para o indígena, a música do indígena vai ser um ritual sagrado. Ou seja, para ele, música representa algo ligado à sua ancestralidade. E para finalizar, eu vou comentar aqui com vocês sobre a relação do indígena com a natureza. O indígena, ao contrário do europeu que veio colonizar o Brasil no século XVI, o indígena ele vai ter uma visão para a natureza de sagrado, né? De respeitar esse sagrado, respeitar as suas ancestralidades, porque toda a sua força, toda a sua sabedoria vem da natureza, diferente dos povos ocidentais e europeus que chegaram aqui depois do século XVI. Espero que tenham gostado e até o nosso próximo encontro. Tchau, galerinha!